Oi, oi, gente! Hoje eu trouxe pra vocês a convidada especial que parece um coelho. É minha irmã. Gravei um pouco dessa preparação de pele pra vocês. Eu comecei a passar o primer da Byung. Ele é bom porque ele faz um efeito de lift na pele, deixa a pele mais lisinha, é bom pra receber a base. A base distribui até melhor depois que a gente passa ele. O primer creme que eu vou usar vai ser o da Revlon. Vocês já viram em outro vídeo. Ele é bom pra poder disfarçar os poros. Ela tem os poros bastante dilatados, então eu vou precisar de um primer que dê um disfarce neles. Depois eu venho a aplicação da base com o pincel do Fiber, que é um pincel de 2 cerdas. Ele coloca menos quantidade de produto no rosto, então depois que eu dou acabamento com a esponjinha, fica uma camada mais fina. Dá pra construir camada com ele, mas vai de cada pessoa. Eu queria só uma camada e dei acabamento. Aproveitar enquanto estou rebocando essa lindeza, convidar vocês para curtir o meu vídeo, comentar, compartilhar e não se esquecer de se inscrever no canal porque ajuda bastante o crescimento daqui. Depois disso eu vim com a iluminação no rosto dela. Eu usei uma base mesmo um pouquinho mais clara que o tom, no máximo 2. A base que eu usei mais clara foi a da MAC, a Studio Fix mesmo, NC25, se eu não me engano. Ela ficou o tom mais claro para ela. Na pele eu misturei a base NC25 com uma mais escura, marrom 1 da Vult, para poder chegar ao tom certo da pele dela. Eu venho dando acabamento na borda primeiro e depois esfumo o centro desse corretivo, no caso da base, que é para poder não tirar a concentração dele. No contorno eu usei a base 400 da Revlon. Lembrando que tudo que for líquido, corretivo, contorno líquido tem que ser esfumado rápido. Não pode esperar, gente, porque senão acaba marcando a pele da pessoa e depois você não consegue esfumar porque vai estar seco já. Então assim que for passado, já vai logo com a esponjinha dando acabamento e não pensa muito. O contorno ele vai servir para disfarçar as áreas indesejadas. Então a gente vai usar nas áreas que a gente quer diminuir, disfarçar. Cada tipo de rosto tem o seu contorno específico. Aproveitando que a pele dela tá úmida, eu já vou passar o iluminador para poder aumentar a pigmentação dele. Então, vou começar passando em cima do contorno, que é acima nesse ossinho que a gente tem. Começo de trás para frente para a concentração ficar lá atrás e depois eu vou arrastando só o esfumado. Mesma coisa do outro lado. Vou passar no topo da boca, topo do nariz e na testa. Essas são as áreas que eu quero chamar mais atenção. Esse iluminador que eu tô usando nela é mais puxado para um champanhe. Pele clara eu gosto de usar mais esse tom. Porém, pele morena e negra indicada é mais um dourado, um bronze. Com o pó solto, eu misturei o bege e o amarelo para poder selar essa área que eu fiz a iluminação. Lembra sempre de passar um pó compacto ou então o pó translúcido para poder selar, gente, porque senão vocês ficam com a pele abrindo na metade do dia. Nela eu misturei os 2 tons porque o bege fica muito claro na pele dela, acaba estourando. Já no meu tom de pele eu já uso só o amarelo. Marca de pó solto tem a da Max Love, da Playboy, tem a da Payot. O que eu misturei foi a da Payot e da Max Love. O próximo passo que eu tô fazendo é pegar um pó compacto, um tom um pouquinho mais claro que a pele dela e ir varrendo esse pó que eu coloquei antes. Fazendo isso vai fazer com que tape os buraquinhos que faltaram, vai selar direitinho pra pele ficar bem opaca. Essa paleta da Ludurana vocês vão ver bastante no vídeo. Eu tô usando ela pra blush, gente. Assim, ela é tão pigmentada que dá pra você usar como blush também. Já que a gente tá falando de pigmentação, vamos deixar uma mão bem levinha, usar um pincel bem fofinho pra não sair com a cara como se tivesse tomado uma chinelada, tá bom, meninas? Depois desse ar de saúde, eu venho com o contorno. Eu tô sentindo que passar o contorno depois de passar o iluminador, a transição dos dois fica mais bonita, fica melhor. Eu venho com um pó compacto mais escuro que o tom da pele dela. Começo a concentração lá de cima e venho trazendo para as beiradas depois. Então sempre começa da ponta da orelha, gente. Depois vocês vêm trazendo, esfumando. Para a concentração não ficar no centro do rosto e ficar manchado. Afinar nariz. Quem faz atendimento tem que tomar um cuidado porque não é todo mundo que gosta de diminuir o nariz. Fora isso, segue o contorno natural. Eu vim com uma bruma fixante para poder tirar o aspecto de pó do rosto da bonita. Vou passar o iluminador em pó na área onde eu já tinha passado o iluminador antes de selar toda essa pele.
O pó que eu tô usando é o da Bendita Make, porém tem um pó de noiva, que é da Mahave, que ele é muito parecido, bem brilhosinho também. Sobrancelhas, tem um videozinho de preparação de sobrancelhas aqui que eu já deixei no canal, depois vocês vão lá dar uma olhadinha. Eu comecei preenchendo a minha sobrancelha primeiro, criando alinhamento dela embaixo, depois eu venho preenchendo do meio pro final e na frente eu só dou uma esfumadinha. Quem já tá começando a fazer dessa forma, tá vendo alguma diferença, me diz no comentário. A correção inversa da sobrancelha, embaixo eu vou usar um corretivo um pouco mais claro que o tom da pele dela. E na parte de cima já vai ser o tom da base, que sobrou um pouquinho. Então se sobrar aquele excesso, mesmo depois de vocês tiverem aplicado toda a base no rosto, gente, guarda, porque depois vocês vão usar de novo. Corretivo passado dos dois lados, eu venho dando acabamento com uma esponjinha com cuidado para não manchar a sobrancelha de corretivo também. Esfumo bem as laterais para não ficar marcada e sem fazer uma transição com a pele que já está preparada. Na parte de cima, eu venho fazendo o alinhamento da sobrancelha dela. Essa esponjinha que eu tô na mão, gente, ela é boa para não ficar toda hora encostando a mão no rosto da cliente e você acabar suando, acabar soltando a base e tudo mais. Então é sempre bom, uma esponjinha de apoio, o nome dela. Venho passando um rímel de sobrancelha para deixar esses pelinhos parados, onde eu quero também dar uma clareada na sobrancelha dela. Depois disso tudo, a gente vai começar finalmente esse olho de carnaval que eu trouxe pra vocês. Comecei aplicando um batom, que ele é um nude puxado pro rosa, tá? Eu vou passar toda na minha pálpebra móvel. Depois eu venho com um pincelzinho dando acabamento por cima, que é o menor, esfumar a bordinha dele. Venho com mais fofo ainda na borda pra poder fazer a transição da pele com a sombra. Esse batom que eu tô usando, ele é em líquido, porém poderia ser também um batom em bala que tá parado aí na necessaire de vocês, gente. Ele pode servir como potencializador para sombras. Uma sombra colorida que você for fazer depois, ele pode ser colocado antes e dá pra você brincar na maquiagem com ele. Como antes eu tava usando um líquido, não tinha o risco de cair embaixo do olho dela, o próximo passo que vai ser em pó. Então eu vou colocar um pouquinho de pó compacto solto debaixo do olho mesmo, fazer uma caminha, para quando cair essa sombra, se eu correr de cair, eu conseguir varrer sem manchar a pele dela. Feito isso, eu vou vir com a sombra, que é próximo do batom que eu coloquei no olho dela antes, e vou selar toda essa pálpebra móvel. Na borda eu venho com um pincel dando uma esfumada na bordinha para fazer a transição já com o batom. O próximo passo que a gente vai fazer é colocar o glitter no olho dela. Eu tô usando um glitter flocado com pigmento misturado. Eu fiz uma pastinha antes com a cola para glitter e vou aplicando primeiro no centro e depois nas bordinhas. O pigmento ele vem puxado pro rosado. Tá quase combinando com o mesmo tom do flocado. O flocado não é muito utilizado para atendimento, por ser muito grosso, pode correr o risco de cair no olho da cliente, machucar. Mas para foto, vídeo, quando você já está acostumado a usar, até mesmo no carnaval, você quer fazer uma maquiagem babadeira, dá para utilizar ele.
Próximo passo é colocar iluminador no topo da sobrancelha para ele fazer uma transição com esse monte de brilho que a gente já tem no olho, que eu estou amando. E com o mesmo iluminador eu vou fazendo ponto de luz no início do olho, gente. Eu vou clarear essa parte interna do nosso olhar. Eu usei o mesmo iluminador, porém depois eu vim com o líquido por cima. Essa sombra líquida lembra a Estila, que é uma sombra carérrima, linda, porém ela é quase parecida à pigmentação. Então eu comprei ela por R$12 nas lojinhas de maquiagem de Alcântara. Na parte de baixo do olho eu usei o batom com o pincelzinho chanfrado, aplicando com todo cuidado para não ficar no olho da cliente, que ela está de lente hoje. Então vem com o pincelzinho esfumando a bordinha, depois eu vou pro outro lado fazendo a mesma coisa. Essa parte de baixo, gente, se vocês quiserem colocar da cor adversa que eu utilizei em cima, ou então colocar o mesmo tom, pode. Porém, ia ficar lindo também de outras cores. Eu coloquei um roxinho por cima dessa sombra, desse batom rosado que eu passei antes. Na borda já vem com um tom de rosa esfumando o roxinho, para poder fazer o degradê, o movimento de vai e vem. Com muito cuidado, não faz movimento circular nessa parte de baixo do olho, gente, senão vocês vão acabar criando uma olheira no rosto da cliente de vocês, da modelo, ou até mesmo fazendo automaquiagem. Com um pouquinho da cola da NYX eu vou passar por cima desse roxinho no canto externo e depois eu vou vir colocando o glitter flocado com um pincel aplicador de sombra. Trazendo pro canto externo mesmo, gente, pra ele poder fazer um agateado no olho dela. A maquiagem é de carnaval, mas não deixa a cliente de vocês cheia de glitter para ir pra rua. Depois de todo esse processo dificultoso, a gente vai com o rímel para poder fazer uma camada para suportar os cílios postiços. Diquinha pro cílio, gente, é colocar bastante cola nas pontas para quando começar a descolar você conseguir colar de novo. Esperar um minutinho para ele poder criar uma liga, coloca primeiro o meio e depois as bordas. Segue esse passo que eu tô falando para vocês que não tem erro. Nessa parte eu enganei vocês, eu escolhi o batom nude e vou passar o gloss por cima da boca dela, pra depois eu vir com um pigmento que eu usei na parte de baixo da pálpebra, misturando com o flocado, lembra que eu falei? Então ele eu vou colocar no lábio. Esse é o tipo de boca de gente que não vai beijar no carnaval. E é isso, gente, o vídeo que eu trouxe pra vocês hoje é esse, que é uma maquiagem mais elaborada, tá? Fique com o resto dele aí, curte, comenta e não esquece de compartilhar. Beijos!